O objetivo desse vídeo é resolver a questão 5 de álgebra linear 1, que foi uma questão que caiu na avaliação do semestre passado, ok? O que a questão diz? Escreva a matriz A como soma de uma matriz simétrica B. Aqui tem um erro porque eu peguei o enunciado exatamente como estava na avaliação, tá? Como eu tirei um print, ficou com esse erro aqui, mas pelo contexto, tá? A matriz B ela é simétrica. E uma matriz C antissimétrica, tá bom? O que acontece? Antes de iniciarmos a resolução desse exercício, nós precisamos saber o que é uma matriz simétrica e o que é uma matriz antissimétrica, tá? Pelo enunciado, a matriz B ela é simétrica. E o que é uma matriz simétrica? É uma matriz que atende à seguinte condição, ou seja, a transposta dela tem que ser igual à própria matriz, tá? A principal característica de uma matriz simétrica é que os elementos simétricos em relação à diagonal principal sejam iguais, ok? Então, por exemplo, se nós construirmos aqui uma matriz B com elementos genéricos, por exemplo, eu poderia chamar aqui de A, aqui B, C e D. Só que, para que ela atenda, né, essa condição aqui, os elementos simétricos em relação à diagonal principal, que está aqui, ó, tá? Eles têm que ser iguais. Então, aqui ao invés de chamar de C, eu vou chamar de B. Então, ó, A, B, B, e aqui eu vou chamar de D, beleza? Se você calcular a transposta dessa matriz aqui, você vai ver que vai atender essa condição, ok? Por outro lado, a matriz C ela é antissimétrica. O que é uma matriz antissimétrica? É uma matriz que, quando você calcula a transposta dela, o resultado vai ser igual ao oposto da matriz, ok? Ou seja, a matriz antissimétrica tem que atender a essa condição aqui. E para a gente construir uma matriz C também genérica, a gente tem que levar em consideração as principais características. A primeira é que a diagonal principal tem que ser formada por elementos nulos, ok? Ou seja, elementos iguais a zero. Essa é uma característica de uma matriz antissimétrica. Por outro lado, os elementos simétricos em relação à diagonal, eles têm que ser opostos, né? Vamos dizer assim. Tá? Então, por exemplo, se eu chamar aqui de C, aqui tem que ser menos C. Ok? Determinado, né, a matriz B e C atendendo às condições dadas, simétrica e antissimétrica respectivamente, nós podemos agora escrever A como a soma de B mais C. Então, ficaria assim, ó, A é igual a B mais C, ok? Quem é a matriz A? A matriz A é dada pelos elementos 3, 5, 1 e 2, igual, agora aqui nós vamos substituir a nossa matriz B, que nós obtivemos aqui ó, a partir da definição de matriz simétrica e antissimétrica, né? Então, nós temos aqui A, B, B e D, ok? Mais a nossa matriz C, né? A nossa matriz C vai ser 0, C, menos C e 0, ok? Do lado direito do sinal de igual aqui, nós temos uma soma de matrizes. A gente soma termo a termo, né, nas respectivas posições. Então, isso aqui vai resultar em, do lado esquerdo, eu tenho a matriz A, 3, 5, 1 e 2. Do lado direito, eu vou somar as duas matrizes. Então, o primeiro elemento com o primeiro elemento, então A mais 0 dá A, ok? B mais C vai ficar B mais C. Vou fechar aqui a matriz, ó. B menos C vai ficar B menos C. E D mais 0 vai ficar D. O que nós temos aqui agora? Uma igualdade de matrizes. O A1, o A11 com o A11, o A12 com o A12 e assim em diante. Então, dessa igualdade, nós podemos tirar a seguinte conclusão. O A é igual a 3, ó. Então, nós temos aqui que A é igual a 3, ok? O B mais C é igual a 5. Então, nós vamos escrever aqui, ó, B mais C é igual a 5.
O B menos C é igual a 1. Então, B menos C é igual a 1. E o D de dado, é igual a 2. Então, D igual a 2. Beleza? Então, nós vamos ter o seguinte. Dessa equação aqui, ó, dessas duas equações do meio, nós temos um sistema, né? Então, nós podemos montar um sistema aqui, ó, que é B mais C igual a 5 e B menos C igual a 1. Nós podemos somar essas duas equações, né? Somando vai ficar B mais B, 2B, C com menos C, cancela, né? Igual 5 mais 1, 6. Então, daqui a gente conclui que o B é igual a 3, né? O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, o B é 3. Se nós pegarmos essa primeira equação, nós vamos ter B, o B é 3, mais C igual a 5. Eu posso passar o 3 para o outro lado com o sinal negativo, porque aquilo é positivo, né? Então, ficaria C igual a 5 menos 3, C igual a 2. Ou seja, eu já achei todos os meus valores desconhecidos, A, B, D e C, ok? Agora eu posso escrever a minha matriz A. A minha matriz A é 3, 5, 1 e 2. Ela pode ser reescrita como a matriz B, só que quem é a matriz B? A, quem é o A? 3, olha aqui, ó, 3, ok? O B, quem é o B? O B é 3 também, então aqui vai ficar 3, 3. O D de dado 2, tá? Isso aqui é a matriz B, estou reescrevendo ela agora com seus respectivos valores. Mas a matriz C, quem é a matriz C? 0. O C, quem é o C? 2. Ok, esse aqui é o Czinho minúsculo, 2. Menos C, né, dá menos 2, e aqui 0. Ou seja, a questão pede para escrever a matriz A como a soma de uma matriz simétrica B e uma matriz antissimétrica C. Está aqui a matriz B, ok? E está aqui a matriz C. Ok? E assim a gente finaliza a questão.